Olá gente, estou aqui de novo para apresentar a vocês mais um vídeo da conversa com o Arnaldo. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, uma música que desde menino, nos anos 70, que eu gostava de ouvir na voz do Sérgio Reis, que é o Menino da Porteira, também da história de Ouro Fino, uma bela cidade mineira do sul de Minas. Ouro Fino foi fundada em 18 de março de 1749. Surgiu na época do ciclo do ouro, existia ouro na região e Ouro Fino também tinha ouro muito fino, depois o nome da cidade. Está a 459 quilômetros de Belo Horizonte, tem cerca de 35 mil habitantes e está na divisa com a cidade de Bueno Brandão, Inconfidentes, Monte de Sião, Santa Rita de Caldas, Jacutinga, Borda da Mata e Andradas. É um município muito extenso, de grande extensão territorial. Quem entra na cidade já está de cara com um monumento, com esse monumento aí, ó, vocês estão vendo? Que é uma baita de uma porteira e um baita de um menino na porteira. Alusiva, claro, à música Menino da Porteira. Entrando dentro da cidade, tem também outros monumentos, como por exemplo do minerador, segurando a bateia, garimpando, um garimpeiro, garimpando. Tem também berrante de ouro, enorme também, olha aí, ó, esse berrante de ouro. Tem o menino da porteira, esse menino aí, ó, também uma estátua muito grande. E o boi sem coração, esse malvadão aí, ó, olha a cara dele, tá vendo? Tudo alusivo e inspirado na música que foi inspirada na cidade. Em 1955, por Ted Vieira, um dos grandes compositores da música caipira brasileira do século XX. Essa foi uma das grandes músicas do Ted Vieira. É o ritmo cantado no estilo cururu do caipira, estilo assim da paulistana, tradicional na paulistana e caipira. O Ted Vieira era paulista. Esse ritmo cururu é cantado mais ou menos em forma de desafios em duas vozes e combates rimados, bem rimados, com muitas rimas. É o som de viola caipira e batida no pé, somente isso. Viola batida no pé e duas vozes. Esse é o estilo do cururu, estilo caipira. Ted Vieira nasceu em 1922 na cidade de Itapetininga, em São Paulo, no interior paulista, e morreu em 1965, vítima de um acidente de carro. É reverenciado, suas músicas foram imortalizadas, cerca de 300 músicas que ele compôs, entre elas O Menino da Porteira, foi composta em 1955 e gravada pela dupla Luizinho e Limeira, primeira dupla sertaneja a gravar essa canção. Teve outras canções também de grande sucesso que o Ted Vieira gravou, como por exemplo A Caneta e a Enxada, que ele escreveu em parceria com o capitão Arduino, foi gravado pelo Zico e Zeca em 1956. Boiadeiro Errante, música muito bonita também, até hoje faz sucesso. Ela foi imortalizada na voz de Lima e Léo, gravada em 1959. Pagode em Brasília, um clássico, interpretado por Tião Carreiro e Pardinho, de autoria de Ted Vieira. E nesse mesmo ano, foi gravado em 1961, Pagode em Brasília. O Rei do Gado, a música Rei do Gado, que até inspirou uma novela com esse mesmo nome, Rei do Gado. A história do Rei do Gado da música inspirou uma novela. Muito bonita a novela também, e a canção. Pois bem, mas o que Ted Vieira tem a ver com Ouro Fino? O que a música tem a ver com Ouro Fino? Tudo. Isso porque Ted Vieira, ele frequentava muito a cidade de Andradas, faz divisa com Ouro Fino. Para chegar a Andradas, ele tinha que passar por estradas de Ouro Fino, pelas estradas de Ouro Fino. Várias estradas, tinham várias porteiras até chegar em Andradas. Por que ele ia a Andradas?
Ele conheceu uma moça na região de Tietê, chamada América Risso. Ela era de Andradas e a família dela vivia em Andradas. Então ele ia namorar lá, ia em Andradas para visitar a família da namorada. Casou-se com sua esposa, com sua namorada, a América Risso, em Andradas. E esse casamento originou-se um filho, Ted Vieira Filho, o único filho do casal. E uma dessas passadas pelas estradas de Ouro Fino, tinha que parar, abrir porteira, descer do carro, abrir a porteira, fechar, dava um trabalho. E numa dessas idas e vindas, ele percebeu que numa beira da estrada, numa porteira, tinha um menino. Ele ficava lá no morão, esperando passar comitiva de boiadeiros, tropas, carros, carroças, para abrir. Ele ficava muito feliz quando era boiadeiro, tipo um berrante, pedia para tocar o berrante. E os berranteiros, o chefe da comitiva, para alegrar o garoto, jogava uma moedinha. Ele ficava todo feliz e saltitante. O próprio Ted Vieira presenciou isso, né? Viu o menino recebendo a moeda, abrindo a porteira para ele, fechando, ficando feliz e saltitante com esse agrado, né? E essa cena ficou na mente dele. Como naquela época, o estilo cururu caipira se inspirava em tragédias, em desastres, em problemas de comunidade, de valentões, e as músicas eram voltadas para esse sentido, tragédias. Ted Vieira se inspirou nessa história, né, que ele viu lá, e criou um verso. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria e abria a porteira e depois vinha me seguindo. Toque um berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. Até aí, tudo bem, é a real história. O restante da história, aí já entra lá um boi sem coração, que atacou o menino, que teve um fim trágico, aquele drama todo, fazia parte da poesia da época. Não há indício que tenha acontecido esse incidente, esse acidente em Ouro Fino, então, fruto da imaginação do compositor. Era o caso da maioria das músicas da época. Era baseado em alguns fatos reais, mas ampliado. Poucas eram totalmente reais, mas tinha sim as músicas reais, né, que nós vamos ver mais à frente. Então essa assim que surgiu, né, a inspiração do Ted Vieira para compor a letra e a música do Menino da Porteira, inspirada em uma das suas idas à cidade de Andradas, para visitar sua namorada, para visitar os parentes de sua futura esposa, a América Rios. Foi em 1955, Luizinho Limeira gravou, depois veio o Tonico Tinoco, e nos anos 70, Sérgio Reis, que tinha deixado o rock, a Jovem Guarda, né, migrou-se para o mundo sertanejo e gravou O Menino da Porteira. Em 1984, estourou, fez sucessão. As rádios, que não tocavam muito música sertaneja, a não ser de madrugada, as rádios AM, FM nem tocava. As rádios AM passaram a tocar até de dia. Era um fato inédito na época. Abrindo sim, digamos assim, a porteira para outras músicas surgirem. O sucesso foi tanto que o cineasta Jeremias Moreira chamou Sérgio Reis para interpretar o Peão de Ouro, o filme O Menino da Porteira, baseado na história do Ted Vieira. Toda a história virou filme. A música, as estrofes, virou um filme. Muito bonito. Quem assistiu na época gostou bastante. Aí que a música estourou mais ainda. Uma música se imortalizou. E em 2009 houve um remake do filme O Menino da Porteira. Dessa vez o Peão de Ouro, que Sérgio Reis interpretou, foi interpretado pelo cantor Daniel. Muito bom também, de sucesso. O povo gostou. E a música mesmo foi interpretada por diversos outros artistas ao longo da história, né? Ao longo dos anos. Pois bem, tá aí as evidências, né?
Mas, mesmo sabendo que Ted Vieira ia muito em Andradas, que a família da esposa dele era de Andradas, ele casou-se em Andradas, para ir até Andradas, ele tinha que passar pelas estradas de Ouro Fino. Tem gente, até mesmo da própria cidade de Ouro Fino, diz que a música não é lá, não foi feita lá, que isso não foi inspiração para a música, sim a cidade de Ouro Fino, em Goiás. Olha, esse mundo de hoje, até que fosse uns 20, 30 anos atrás, que obter informações eram muito difíceis. Hoje nós temos o site de busca, a internet que é muito rápido, qualquer informação você consegue em questão de segundos ou até minutos, né? É fácil saber. Bom, a música O Menino da Porteira tem inspiração na cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais. Não tem nada a ver com Ouro Fino em Goiás, até porque não existe nenhuma cidade chamada Ouro Fino em Goiás. Aliás, nunca existiu nenhuma cidade com o nome de Ouro Fino em Goiás. Nenhum município em Goiás se chama Ouro Fino. É o beabá, é óbvio saber. Todo goiano sabe disso. É porque tem gente que insiste na ignorância. Pode pesquisar e saber. Pois bem, com isso tudo ainda tem gente que insiste por falta de conhecimento mesmo. Isso é gente que desconhece a própria história de vida do Ted Vieira, a história da música sertaneja. Essa confusão surgiu na década de 50, quando o Ted Vieira compôs a música, ele lançou a música em 1955, porque existia uma história muito popular em Goiás, popular até no mundo da música sertaneja, desde 1945, quando Tonico Tinoco cantou pela primeira vez na rádio difusora de São Paulo a música Chico Mineiro. Foi composta pelo Francisco Ribeiro e pelo João Salvador Pérez, que é o Tonico, a dupla Tonico e Tinoco. Essa história não foi inventada pelo Francisco, pelo Tonico, ela já existia desde o século XIX, início do século XIX. Chico Mineiro existiu. A história narrada na música que o Tonico e o Tinoco cantam é verdade. Essa não tem é uma tragédia real, não foi inventada. Chico Mineiro nasceu em São Gotardo, Alto Paranaíba, família toda de tropeiro, teve vários irmãos, os mais velhos pegaram o mundo, foram trabalhar em tropas no Brasil Central. Ele rodou vários lugares. O Chico Mineiro era muito brigador, muito valentão, gostava de criar confusão. Ele arrumou muitos inimigos pelos caminhos aí, era um cara bravo, gostava de uma briga boa. Foi parar em Goiás, foi trabalhar para o Zé Mendes, era um rico tropeiro, tinha várias tropas, faziam várias carreadas de mantimentos pela picada de Goiás, que ligava Sabará até a cidade de Goiás Velho, ou cidade de Goiás. Hoje as picadas de Goiás mudaram de nome, em homenagem a Cora Coralina, ficou Caminhos de Cora Coralina. É a cidade que ela nasceu, viveu, uma grande poetisa, escritora goiana do Brasil inteiro, referência na literatura nacional. Em homenagem a ela passou-se as picadas de Goiás, passaram a chamar Caminhos de Cora Coralina. Pois bem, essa história era muito famosa e teve a música do Tonico e Tinoco, que acabou lançando o Tonico e Tinoco mesmo, o Chico Mineiro, transformando eles em ícones, né? Foi um grande sucesso, até hoje marcante, Tonico e Tinoco. Passou a ser comentado. Hein? Ouro Fino, na época de Minas Gerais, não era conhecido, não tinha badalado. Mas eu estou falando que não existia cidade de Ouro Fino, porque eu estou falando de Ouro Fino, mas a música fala isso. Se prestar bem atenção na letra, no início lá, ela conta assim, da forma que está falando lá na letra, está no sentido caipira mesmo. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também fui o capataz. Viajamos muitos dias para chegar em Ouro Fino,
aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram o meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. É a tragédia que aconteceu. O Chico Mineiro era um brigador, alguns muitos inimigos. E um desses inimigos foi atrás dele. Eu até que estava na festa lá em Ouro Fino, atirou nele. Tá? Mas que Ouro Fino é essa? Eu acabei de falar que não existe Ouro Fino lá em Goiás, não existe nenhuma cidade. Cidade não existe, não tem nenhum município em Goiás com esse nome. Não. O que tem é o seguinte: em 1727, quando começou a povoação do sertão brasileiro, do Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, foi fundado um pequeno arraial chamado de Arraial do Ouro Fino. Era um local de parada de tropeiros, uma região de mineração. Então os tropeiros traziam mantimentos e levavam também ouro. As tropas, né, passando pelo, na época era Picado de Goiás, até de Sabará ia para a Estrada Real, ia para o porto de Paraty, as riquezas de Goiás também, e de Minas também, claro. E vice-versa, eles faziam ouro, levavam outras coisas, mantimentos, tecidos, fubá, farinha, essas coisas assim, né, para abastecer as regiões mineradoras, como era em Minas Gerais. Esse arraial virou um ponto de encontro, de parada, de descanso e de embarque e desembarque de mercadorias. Chamava-se Arraial do Ouro Fino. Arraial porque era um local muito pequenininho, tinha poucas casas. Foi durante um bom tempo, na época das tropas, uma parada de importantíssima. E tinha nesse arraial, o povoado era muito religioso, como todo povoado é, a festa do divino. Foi nessa festa que o Chico Mineiro foi baleado por um desconhecido pelas pessoas de lá, mas ele conhecia, com certeza o Chico Mineiro conhecia, sabia por que a pessoa tinha ido atrás dele. Bom, o local onde ele foi baleado, pelo menos o pessoal acredita que seja, foi demarcado em 2019, nas tradicionais cavalgadas que tem lá, e essa Arraial do Ouro Fino virou ruínas. São ruínas, não existe. É ruínas históricas, um sítio arqueológico, história da arquitetura, da história de Goiás, das tropas, do povoamento do Brasil Central. Então é um arraial de grande importância para a história de Goiás, para a história do ciclo do ouro também, evidentemente. Por isso essas ruínas são preservadas. Ao máximo que podem, são pontos turísticos, devido à própria história do Chico Mineiro, da música Chico Mineiro, da história do Chico Mineiro. Aí mataram o Chico Mineiro, o Zé Bento pegou o atestado de óbito, viu lá que o pai dele é o mesmo pai que ele tinha, a mãe era a mesma mãe, a cidade é a mesma que nasceu. E pelo nome, assim, tudo, sobrenome, ele conseguiu descobrir que o Chico Mineiro era o irmão dele. Termina assim dessa forma. Descobriu depois que estava morto. Uma história muito triste, mas real. Por isso a história marcou, foi muito falada nos anos 40, 45 até adiante. E essa Ouro Fino ficou muito famosa. O arraial. Mas só que esse povoado foi se esvaziando, foi fazendo outro povoado mais à frente. Arraial de Ouro Fino. Cresceu um pouco, foi elevado a distrito em 1945, subordinado à cidade de Goiás, Goiás Velho. É um distrito histórico, até hoje. Em 1950, o Arraial de Ouro Fino, que é distrito de cidade de Goiás, teve o nome alterado por lei. Deixou de ser Arraial do Ouro Fino para se chamar Itaiú. Pronto. Quando Ted Vieira compôs O Menino da Porteira, não existia Ouro Fino.
existia Itaiú. Por isso, que não tem inspiração nenhuma, ele compôs O Menino da Porteira pelas estradas de Ouro Fino, porque ele não ia pelas estradas de Ouro Fino, ele ia pelas estradas de Andradas, que é Ouro Fino, em Minas Gerais. Ele não ia lá para as picadas de Goiás. Não há nenhuma referência em relação a isso, é dedução das pessoas pela fama que o Arraial de Ouro Fino ganhou pela música do Chico Mineiro, pela história do Chico Mineiro. Mas não existe cidade de Ouro Fino. O município de Ouro Fino, em Goiás, existe em Minas Gerais. América Risson e Ted Vieira casaram-se em Andradas, terra da família dela. Qual o sentido? Se a mulher dele é de Andradas, se ele casou-se em Andradas, se ele vinha sempre em Andradas, passava pelo estádio de Ouro Fino, ele comprou a música pelas estradas de Ouro Fino em Goiás. Por que tem gente falando que a música é inspirada em Ouro Fino de Goiás, sendo que não existe nenhuma cidade chamada Ouro Fino em Goiás? Quando Ted Vieira compôs a música, já falei agora há pouco, em 1955, não existia mais Arraial de Ouro Fino, mudou de nome, era Itaiú. Hoje o povo, mesmo assim, o povo chama lá de Arraial de Ouro Fino ainda. Já mais de, já estou em 2023, 73 anos que mudou o nome para Itaiú, até hoje o povo fala que ali era Ouro Fino ainda. Mas as ruínas, o que prevalece com o mesmo nome são as ruínas do antigo Arraial de Ouro Fino. O novo povoado que surgiu mais à frente aí, mudou-se para Itaiú, tá? As ruínas são um sítio histórico. Portanto, só para conclusão rápida, o Arraial de Ouro Fino, em Goiás, não inspirou Ted Vieira a compor sua famosa canção Menino da Porteira. Então inspirou-se, o Arraial de Ouro Fino em Goiás popularizou a história mais de 100 anos, desde o século XIX, do Chico Mineiro. Por isso que esse Arraial de Ouro Fino era famoso. Todo mundo falava que o povo sertanejo do interior, da roça, ouvia essa canção. Depois que passou, em 1955, 10 anos depois do sucesso da música de Toninho Cristinoco, fez sucesso o Menino da Porteira, ninguém sabia de Ouro Fino, a Ouro Fino aqui em Minas não era muito conhecida. Associaram a música O Menino da Porteira a Ouro Fino, ao Arraial de Ouro Fino, que isso que não existe. Essa associação virou uma crença equivocada. Hoje, com tanta informação, com facilidade de informação e pesquisa, a gente consegue entender, né? E fazer bem. Não deu para entender? Não se trata aqui de uma disputa ou de mostrar isso e aquilo, até porque também o povo Goiás e o povo mineiro é um povo praticamente de mesma origem. Um povo mesmas características, até com hábitos parecidos, né? Porque boa parte do sertão de Goiás foi povoado por mineiros. No século passado, a construção de abertura de estradas ferrovias, mineiros e paulistas migraram sem massa para Goiás. Na construção de Brasília, Planalto Central, praticamente quase que todo o povoação de Goiás no década de 50 era de origem mineira. Quem não era tinha parente, tinha irmão, tinha pai, filho de origem mineira. Então, hoje nem tanto, né, que a migração no Brasil não ocorre tanto assim igual ocorria no século passado. O povo não saía mais do campo para ir para cidades, outros caminhos, outros estados, mas nós ajudamos, os mineiros ajudaram bastante no crescimento de Goiás, na povoação de Goiás, como também a própria cultura goiana, história goiana. A gente tem que andar de braços dados, né? Falando a verdade também, né? Chico Mineiro foi inspirado no Arraial de Ouro Fino, que é distrito que virou Itaiú, distrito de cidade de Goiás, local que foi inspiração para Ted Vieira compor sua música. Vamos fazer justiça. O Ouro Fino merece, o Ouro Fino em Minas Gerais merece esse reconhecimento pela história, pelo passado. É uma cidade que existe desde 1750, 1749, né? A cidade antiga, uma cidade histórica de Minas Gerais que tem história. Tem história. Devemos respeitar também o povo goiano, que é um povo maravilhoso, que tem história. E valorizar
que deixou de importância para a nossa cultura, para a nossa música, que é a música Chico, a história do Chico Mineiro, que é mineiro. Nós também temos alguma influência também nessa canção, porque o Chico Mineiro nasceu em São Gotardo, como eu já falei, né? Então, o próprio Zé Mendes era o patrão dele, era mineiro de São Gotardo também. Então, nós tivemos participação nessa história também, a história do Chico Mineiro. É isso, gente. É isso aí. Quem puder um dia visitar Ouro Fino vai conhecer uma cidade maravilhosa, em Minas Gerais, no sul de Minas. E quem tiver a oportunidade de conhecer Goiás, visite a cidade de Goiás, Goiás Velho, conhecer os caminhos de Cora-Coralina, conhecer as belezas arquitetônicas dessa belíssima cidade histórica que é Goiás Velho, uma cidade lindíssima, e aproveitar e conhecer as ruínas do Arraial de Ouro Fino, ver como é que era, aqueles tijolos de adobe no barro, as ruínas, o novo Arraial, né, de Ouro Fino, que não chama mais Arraial de Ouro Fino, sim, Itaiú, embora o povo não goste de falar que é de Itaiú, mas é Itaiú. Ainda chama-se, os mais antigos para mim chamam lá de Itaiú. O povo mais antigo chama Itaiú de Ouro Fino até hoje, né? Não mudaram não. Também conhecer também onde é que está o marco do ataque ao Chico Mineiro, né? Da cruz, o cruzeiro, tudo direitinho. É um ponto turístico, é uma história de Goiás, é uma história também importantíssima para o Brasil, né? O ciclo do descoberta do ouro, onde passava o ouro de Goiás, era uma parada de tropas, de tropeiros. É um lugar também que vale a pena conhecer, o turismo, bem como também Ouro Fino, no sul de Minas. São dois locais interessantíssimos, mas fique bem claro, a história que inspirou a música Chico Mineiro, Arraial de Ouro Fino, distrito de cidade de Goiás, a música que inspirou O Menino da Porteira, de Ted Vieira, é Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.